Vamos lá entender um pouquinho sobre a avaliação. A gente vai estar iniciando a avaliação com o nosso paciente e quando eu falar que nós vamos fazer testes de mobilidade, a gente vai realizar os testes de mobilidade na coluna como um todo, tá? Nós primeiro vamos realizar o teste de rebote elástico, Quick Scanning. O teste de rebote elástico, ele vai estar concentrado, a gente vai estar fazendo ele concentrado nos processos espinhosos, tá? Então, a gente vai estar realizando o teste de rebote nos processos espinhosos. Existem diferença desse teste para a região cervical e da região torácica, que a gente já vai ver. E também nós vamos fazer os testes de mobilidade para as transversas. Quando eu falar em transversas, são essas regiões laterais à região espinhosa, tá? Vamos lá? Oi, gente, tô aqui, tá? Mais fácil para mim falar com vocês. Quando eu falo em ver mobilidade da coluna, vamos dar uma geral já aqui, tá? O que nós vamos fazer principalmente? Avaliar a mobilidade tanto dos processos transversos, tá? Aqui, ó, processos transversos são esses processos laterais, tá? Então, a gente precisa pegar desde lá da vértebra, da primeira vértebra da cervical, testando esses processos transversos, tá? Vocês podem ir pegando nas massas laterais, tá? Vocês vão vendo que vai chegando na região torácica e vai ficando mais fácil. Vocês vão fazendo com os polegares, né? Rafa, mas eu tenho dificuldade em encontrar processo transverso. Gente, vocês sempre vão passando a mão na massa lateral dos paravertebrais. E aí você vai sempre encontrar uma saliência, tá? Até mesmo quando você encontrar uma saliência mais evidente, isso daí provavelmente vai te evidenciar que você tem uma vértebra com uma hipomobilidade bem importante. Imagina se eu tiver uma saliência nessa vértebra aqui, tá? Nessa daqui, e na hora que eu for palpar, não vai. Provavelmente nós temos uma hipomobilidade à direita, tá? E aí eu vou ter que tratar, tá bom? Beleza. Nós temos lá, mais ou menos na região de T8, a saída do grande dorsal, né? Então, de T8 até a região lombar e sacroiliaca, a gente vai estar fazendo essa avaliação de mobilidade. Depois eu vou mostrar para vocês no paciente como fica mais fácil essa avaliação de mobilidade. Quando eu vou avaliar processos espinhosos, tá? Espinhosa, né? Processo do meio da coluna do paciente, tá? Eu vou fazer uma garrinha com o meu dedo, tá? Uma garrinha com o meu dedo, chamada garrinha de bico de pato, tá? Fez o biquinho de pato, tá? Aqui, ó, gente. Fez o biquinho de pato, desci e aprofundo o meu contato, realizando o teste de mobilidade, que aí eu vou explicar bem legal para vocês ali. A avaliação pela cervical, pelo pescoço do paciente, tá? Todas as minhas avaliações no consultório eu inicio com o paciente sentado, depois eu vou pro deitado ou de barriga para baixo, que vocês vão ver quais são os próximos passos, tá? Nós precisamos ver a mobilidade dessa coluna como um todo. E para mim avaliar a mobilidade, eu tenho um teste chamado Quick Scanning, né? Ou rebote elástico, tá? Então eu vou testar se essa vértebra aceita movimentos de ir e voltar, e se essa vértebra não aceita movimentos de ir e voltar, significa que eu tenho uma resistência instalada nesse segmento. E aí eu já posso começar a desconfiar de uma hipomobilidade, tá? Então o que eu vou fazer? Para a gente avaliar a região cervical, como a região cervical é uma região mais curta e o processo espinhoso também é um pouco mais curto, eu vou fazer uma pega, como essa daqui, chamada de bico de pato, tá bom? Então eu vou vir apoiar a cabeça do paciente, tá? E aí eu vou encaixar a minha pega de pato no processo espinhoso da vértebra do paciente. Então assim, ó, bem na região aqui das massas laterais do crânio do paciente eu tenho os côndilos, tá? Côndilo aqui, côndilo do outro lado. E aí, descendo esse côndilo, eu já vou estar em C1. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar, empurrar para frente esse processo espinhoso e ver se ele aceita ir para frente e vir para trás.
Eu desço, faço em C2, C3, C4, C5, C6, opa! Se aqui em C6 eu faço o rebote, empurro para frente e vejo que ela não está aceitando, eu posso desconfiar que aqui eu já tenho alguma alteração. E C7, né? Lembrando que a inervação do grande dorsal sai lá de C6 até C8, né? Não temos vértebra C8, quando a gente está falando é entre C7 e T1, por isso que tem C8 ali. E quem vai inervar o grande dorsal é o nervo tóraco dorsal, tá? Então, se eu tenho uma resistência ali em C6, eu vou para a próxima parte fazer o teste de translação, tá? Da cervical, que vai ser testar de um lado para o outro para ver se eu encontro resistência, tá? Aproveitando que o paciente ainda está sentado, já vou ensinar vocês a avaliar toda a região torácica. Para mim avaliar a região torácica, eu peço para o paciente cruzar os braços, tá? Eu apoio o paciente, tá? E eu venho como fazendo um soco, tá? Empurrando a cervical do paciente para frente e vendo aquele rebote. O que precisamos levar em conta na torácica? Torácica ela é mais rígida, por causa que nós temos o gradil costal envolvendo ela. Tá? Foi. Opa, pera aí. Aqui eu senti uma resistência. Então significa que aqui provavelmente eu tenho uma hipomobilidade. A hipomobilidade ela vai ter uma característica também. Pode abrir os braços. Ela vai ter uma característica também. Provavelmente o paciente vai referir dor. Tá? Na hora que você estiver tocando, palpando, fazendo teste, o paciente vai falar, aí me incomoda. Depois que a gente avaliou sentada a torácica, o rebote elástico lá, quick scanning, a gente vai avaliar a torácica deitada, tá? E aí a torácica deitada, de barriga para baixo, eu gosto de avaliar todos os processos transversos, né? Lembrando, eu soltei um vídeo anterior falando sobre os processos transversos, que são os processos laterais ali da coluna, né? Então, o que acontece? Os processos transversos, eles estão aqui, ó, na massa lateral, tá? Do músculo paravertebral. Então, ele vai estar um ao lado do outro, no meio nós teremos processo espinhoso, tá? Palpei meu dedo e eu vou empurrar para baixo o esquerdo e empurrar para baixo, empurrar para baixo o direito e empurrar para baixo o esquerdo. E aí eu vou descendo e vou palpando e vendo se eu encontro resistência nesses processos transversos. Opa, peraí, eu encontrei resistência no processo transverso aqui, mais ou menos de T4, T5. Aqui, gente, na continuação da avaliação da cervical, agora a gente vai fazer os testes de translações. O que é transladar? Jogar de um lado para o outro, tá? Se eu sentir que eu jogo da direita para a esquerda e vai legal, e da esquerda para a direita não vai legal, significa que da esquerda para a direita eu tenho alguma resistência instalada ali, tá? Provavelmente, onde eu tocar também o paciente sentir dor ou incômodo, significa que eu tenho uma hipomobilidade, uma resistência ali instalada. Então, o que eu vou pegar e vou fazer? Desde lá da C1, olha, veja o meu dedo aqui, eu estou tocando, do outro lado eu estou fazendo da mesma maneira, tá? Sutilmente, não precisa ter força, tá? Eu translado para um lado, translado para o outro, tá? Eu estou exagerando aqui para vocês verem como que é essa translação e como vocês vão fazer, mas vocês vão fazer um pouquinho mais sutil. Ó, é isso daqui que eu faço no consultório, praticamente a gente nem vê translação, tá? Ok, a vértebra C1 tá tudo bem com ela, não tem problema nenhum, não tem resistência nenhuma. Eu vou passar para C2, fiz o teste de translação. Opa, peraí, tem uma resistência à esquerda, de duas disfunções de ilíaco. Ou uma de ilíaco anterior ou uma de ilíaco posterior. O que aconteceu? Ou esse ilíaco ele travou vindo para frente, ou ele travou indo para trás. Tá bom? Então ele ou veio para frente, ou ele veio para trás. E o que eu vou testar no ilíaco do meu paciente? Basicamente, mobilidade também, tá? Se o ilíaco dele veio para frente, tá? Eu tenho um ilíaco anterior. Se esse ilíaco foi para trás, eu tenho um ilíaco posterior. O que eu vou fazer? Eu vou tentar
arrastar esse ilíaco para frente. Se ele vier, significa que ele está preso em anterioridade, porque a disfunção ela está em anterior, então ele aceita vir para anterior, vir para frente. Se eu empurrar esse ilíaco para trás e ele for para trás, significa que eu tenho um ilíaco posterior, tá? Basicamente isso. Então eu avalio fazendo essa mobilização. Ah, Rafa, mas isso daí não tem especificação. Teste de mobilidade não tem especificação. Depois nós vamos falar dos testes específicos, tá? Para sacroilíaca, parailíaca. Basicamente, vamos entender isso, tá? E nós podemos ter uma disfunção em anterioridade e uma disfunção em posterioridade. E de uma forma fácil para vocês avaliar, vocês vão ver se esse ilíaco vem para frente ou se ele vai para trás, tá bom? Se ele for para trás, significa que ele está preso em posterioridade. Geralmente a disfunção aceita o que ela é, tá? E se eu trazer para frente, vai estar em uma disfunção anterior. Se ele foi para frente e para trás, não tenho disfunção, não tenho nada, tá? No caso do grande dorsal, ele fixa um ilíaco anterior. Então esse ilíaco ele está para frente. Ele pode estar para frente tanto só no direito quanto no esquerdo, ou os grandes dorsais bilaterais podem estar fixos, tá? Podem estar fixando esse ilíaco. A inserção do grande dorsal é na região do húmero, né? Então, se esse grande dorsal se insere no húmero, ele pode ser um grande responsável por alterações nos ombros do paciente, principalmente quando gera uma hipertonia desse grande dorsal. Esse húmero do paciente, imagina que ele faz uma rotação, ele vem para frente, tá? Sabe quando você tem os ombros enrolados, né? Quando eu tenho uma rotação interna, geralmente já estou associando uma anterioridade desse húmero. Então, como que eu vou avaliar isso daqui? Sabe aquele cara que tem aquele ombro bem protuso? Você vem e você vai testar a mobilidade desse ombro, de frente para trás, de frente para trás. Se esse ombro não aceitar vir para trás, significa que ele está fixo lá na frente. Então, se eu fazer de trás para frente, ele vai aceitar, porque a disfunção aceita o que ela é, tá? Então aqui, ó, joguei para trás, não veio, joguei para frente, veio. Significa que eu tenho uma anterioridade desse húmero, né? Fixado por quem? Fixado pelo grande dorsal. E aí a gente vai estar tratando essa anterioridade. Sabe quando você fica sofrendo lá no Pilates ou também no RPG para tratar um ombro enrolado do paciente? Você trata, ele sai com uma postura bonita, mas aí ele volta para a sessão com você, ele tá de novo com esses ombros enrolados, porque provavelmente tem uma hipertonia em algum músculo que está levando esses ombros a enrolarem, tá? E aí você trata no primeiro momento, surte efeito, depois retorna porque a hipertonia é mais forte do que o seu tratamento nesse momento, tá bom? Também porque não está tratando da forma correta.